sentar sempre no mesmo lado na mesa, responder sempre da mesma forma diante de uma agressão, ir ao trabalho sempre pelo mesmo caminho, nos vincular sempre com o mesmo tipo de pessoa e ter os mesmos resultados, sempre. Pois porque estamos dentro de uma matrix, que como qualquer sistema programado, calculado, se sustenta com nós, habitando sempre os mesmos padrões. Hoje, nesse segundo episódio de Deus me livre de ser normal, vamos questionar esses padrões. Por que é tão difícil sair deles? E por que é importante sair de vez em quando? Oi, galera, bem-vindos, bem-vindas no nosso segundo podcast dessas bruxas anormais aqui que vem falar de coisas anormais. E aí, Mi? Nosso segundo episódio, né? Então, que a gente tá abrindo agora, acredito que pegando um gancho do primeiro, né? Sim. Hoje a gente vai falar sobre os padrões, o padrão, né? Que a gente vive, e isso entra dentro de uma família, né? Pegando uma dimensão menor. Aí aumentando também para a questão de cultura e tudo mais, né? Que a gente se encaixa e a gente vive e não se questiona. Eu acho que é por aí, né? É por aí. E eu acho que tem a ver muito com o nome desse podcast, Deus me livre de ser normal, porque, na verdade, quando a gente fala de normal, fala de norma. E a norma é a regra, né? Então, a regra é o que nos faz entrar dentro daquela caixinha. Então, eu acho bem interessante o fato de falar de padrões, né? Porque eu acho que por muitas gerações a gente tem sido acostumado a entrar dentro da caixinha. E se a gente não entrava, tinha um custo muito grande, né? Então, de repente, sair do padrão, seja qual for, né? É bem difícil, a gente entra nos padrões de forma inconsciente, né? Porque, sabe o que eu acho, Mi? Que é instinto de sobrevivência, entrar no padrão, né? Tipo, tá dentro do padrão é sobreviver, basicamente. E tudo que nos faça sair da caixinha, do padrão, da norma, da regra, ameaça nossa existência. Não sempre falando no nível físico, né? Mas talvez tenha morte cultural, tenha morte, sabe? Tem muito tipo de morte, sim, né? Então, é uma real ameaça para o sistema e para nós mesmas, né? Sair desse padrão. Então, padrões tem milhões, né? Os padrões que nos definem como mulher, como homem, como velha, como criança, como profissional, como, sei lá, dona de casa. E padrões tem milhões, né? Então, como é uma questão de supervivência ou sobrevivência, a gente sai de um padrão, sai de uma caixinha, inconscientemente está entrando na outra, né? E quando a gente fala Deus me livre de ser normal, não eu acho que a gente não está procurando sair da caixinha oficial, né, para entrar numa caixinha alternativa, porque se a gente parar para olhar, caixinhas alternativas tem um monte, né, hoje em dia. Outra vez a gente estava falando muito dessa busca das mulheres, né, do seu próprio lugar no mundo, né, pelo autoconhecimento, pelo autorreconhecimento dos nossos corpos, dos nossos ciclos e tal. E hoje em dia eu trabalho com mulheres e eu me encontro muitas vezes com mulheres que, por exemplo, não fazem a depilação. E quando olham para mim que eu faço, né? Quando tenho vontade, quando não tenho, não faço. Mas que às vezes eu faço, né? Olham, tipo, torto.
para mim, às vezes, sabe? Como Tipo, pode, né? Você que trabalha com feminismo, exatamente. você, né, entra para esse padrão, né? Que é o se Exatamente. depilar, o não ter pelos, porque é mais Não ter higiênico. pelos. Pois é. E aí, como você vê, se criou uma caixinha alternativa, um padrão alternativo, né? Querendo sair do padrão oficial, se criou um padrão alternativo. E outra vez dentro da caixinha. Então, eu acho que essa questão de Deus me livre de ser normal justamente tem a ver com a autoespreita diária e constante, né? Porque a tentação para entrar dentro de alguma caixinha vai estar sempre, porque é uma questão de sobrevivência. Então, diariamente, a espreita. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou fazendo? Por que eu disse tal coisa? Por que eu me vinculo de tal forma? E é uma pergunta que a gente, eu acho que trabalha todos os dias. Às vezes chega à noite, né? Tipo, e a gente nem percebeu em quantas caixinhas a gente entrou. E é normal. É normal, tá? É normal. É a norma, né? É a norma. Mas, mas é isso, né? Tipo, mas enquanto à noite tem um momento com nós mesmas para reconhecer para nós mesmos, nossa, eu entrei com 30 caixinhas hoje, né? Tipo, amanhã como que eu vou fazer para evitar essa e essa caixinha, né? Com a que eu não concordo com elas, né? Porque também eu acho interessante pensar que às vezes a norma, a regra, o padrão é a caixinha onde eu me encaixo de uma forma rígida. Mas, às vezes, também o padrão, a regra, a norma é uma coisa em comum que a gente compartilha, né? E como a gente compartilha certas formas de ver o mundo, certas, sei lá, o quê? Você cria um padrão, né? Entre nós, tipo um código interno. E também isso pode ser considerado como um padrão e eu acho ótimo, porque é o que nos vincula e o que nos faz reconhecer uma com a outra. Mas eu acho que o problema está quando o padrão não é questionado, né? E é tomado como certo sem questionar. E isso é um perigo, é um verdadeiro perigo para todo mundo. Porque aí a gente abaixa a cabeça e já sabemos como é que termina a história, né? Sim. Eu vejo que assim, essa questão do padrão, dos padrões, que como a gente está colocando, que são vários, né? Entra no jeito que a gente foi criado, né? Da gente, toda a linhagem familiar, o lugar que a Total. gente vive e tudo. Essa questão do padrão, na verdade, ela é perigosa porque faz com que a gente deixe de se conectar com quem a gente com a nossa alma, na verdade, que mostra para a gente os caminhos, né, que nós temos que seguir individualmente, né? Total. Independente da minha família, independente do meu companheiro, da minha companheira, enfim, sabe? Porque Uhum. cada serzinho, né, cada um de nós, a gente tem um processo a ser vivido aqui na Terra, isso é que eu acredito, né? E aí a questão do Total. padrão, que é muito forte, né, culturalmente, é onde pega, onde, tipo, muitas pessoas não se questionam, né, de tipo, mas eu não sou feliz assim, né, Exatamente. eu preciso, olha, eu tô com tantos anos e eu não me casei, eu tô com tantos anos e eu não tive filho, eu não tenho uma casa, não tenho um carro, eu não tenho mais de uma casa, enfim, tudo isso que faz parte de um padrão, pelo menos do que eu vivi, né, do que a maioria idealizava com certa idade já ter conseguido e conquistado, e que se hoje eu não tivesse um pouco de consciência, né, de quem eu sou, eu poderia, né, Aí. tá bem mal, eu poderia estar doente, eu poderia estar em um outro caminho que não seria nada legal para mim, né? Nem para Totalmente. ninguém ao meu redor, sabe? Se você estiver ali cego dentro de um padrão vivido ali na família, na cultura e tal, você deixa de olhar para você mesmo. E aí fica difícil falar, mas será que era, né? Será que eu tenho que casar? Sabe? Será que Ah, eu tenho que ter filho? Será que eu quero acumular bens? Sabe? Então isso é um olhar para dentro e sair do padrão.
tirando, né, enfim, nós vamos entrar em outros padrões, foi o que você falou. Então eu vejo dessa maneira, assim, sabe? Tipo, o como a gente pode realmente entrar em vários tipos de padrões e não enxergar se a gente não olhar para dentro, né? E perceber o que é que eu estou sentindo, sabe? Porque as emoções mostram muito, né, bem como eu tô, é o caminho, não é o caminho, né? Que tem alguma coisa errada aqui, então deixa eu ver, né? O que eu vou fazer. Eu sinto bem isso, assim. A minha opinião sobre a questão do padrão, pegando o gancho no que a Mi falou, é bem isso, assim, a gente está sempre entrando na caixinha do outro, né? Nas caixinhas que colocaram pra gente. E às vezes a gente nem tá entrando, né? A gente foi colocado nessa caixinha desde que a gente nasceu, pelo nosso padrão cultural, social, das crenças que os nossos pais, família e a sociedade, né, de onde a gente cresceu tava pregando sobre como a gente deveria ser, porque é o mais fácil, né? Tá conectado com o que vem de fora. E eu acho que a sociedade está vivendo um grande vazio hoje por estar buscando, né, por estar se colocando nessas caixinhas e nesses padrões. E na verdade, o que acontece? As pessoas estão ficando doentes e essa doença delas é essa falta de conexão, de ir para dentro. A norma, a gente precisa da norma quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe o que a gente quer, quando a gente não tem clareza do nosso caminho. E eu acho que o que fica claro para mim é muito assim, a espiritualidade foi o meu caminho e assim, às vezes as pessoas entendem a espiritualidade como uma coisa muito distante. Você se conectou com a sua espiritualidade, é como se você fosse alguém melhor, sei lá como as pessoas pensam isso. A espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, tem a ver com algumas crenças também, mas são crenças que, na verdade, estão tentando expandir e dar liberdade, porque eu acho que é isso que a gente está buscando, sair da norma, estar livre de todos esses padrões, imposições, que, na verdade, a gente fica engessado, a gente deixa de ser criativo, porque a diversidade, ela incomoda, né? A criatividade incomoda, porque pensar fora da caixinha, né, é buscar inovação, é buscar solução, não só para a gente como indivíduos, mas para esse coletivo de sociedade. Eu acho que voltar para dentro, né, se reconhecer, se conectar com a sua espiritualidade, que é o quê? Estar conectado consigo mesmo, com o seu propósito. E às vezes o que eu ouvi do meu pai, né, da minha família em geral, assim, faz isso, faz aquilo, é porque para eles naquele momento era o melhor. E quando a gente sai, na verdade a gente está indo para alguma coisa desconhecida, mas desconhecida da racionalidade. Às vezes quando a gente está conectado com o nosso coração, né, com o que o nosso coração está falando, não estou ignorando a racionalidade, mas é conectar o coração com a mente, né, e ter essa moral, pensando que moral é essa firmeza mental, né, do que a gente acredita, do que vai fazer a gente ser feliz. Eu acho que é essa questão da gente estar expandindo e se libertando, né? Ô, Mi, Oi. eu queria pegar um gancho aí do que estava a Cecília falando, eu achei bem interessante. Sim. Porque me fez lembrar um episódio assim do meu caminho. Aí a Cecília estava dizendo algo bem bonito, que é a criatividade incomoda. E é verdade. E eu lembro quando eu entrei na faculdade de Belas Artes, eu estava namorando um cara e a gente estava morando junto. E aí o que acontecia? Na minha família tinha a minha madrinha, tem a minha madrinha, que é tipo como o modelo de mulher dentro do padrão. Tipo, a semana da minha madrinha é assim. De segunda a sexta, ela trabalha amanhã à tarde. Ao meio-dia, ela volta para casa, faz almoço para o marido e depois à noite a janta. Sábado, ela trabalha até meio-dia. À tarde, ela vai fazer as compras para casa e o domingo, ela passa o dia inteiro cozinhando e colocando as coisas no freezer, né, para a semana seguinte. É perfeito. Tipo, é um sistema que é perfeito. Eu sempre fiquei me perguntando o que foi com os sentimentos dessa mulher. Mas o sistema é perfeito. Tipo, eu acho que funciona de maravilha.
E aí eu sempre falava, quando eu era adolescente, sempre falava, eu nunca vou ser essa mulher. E o que acontecia quando eu estava na faculdade? Sem eu perceber, eu faltava muitas vezes nas minhas aulas de pintura, no último ano da faculdade, porque eu tinha roupa para passar, entendeu? Tipo, eu estava na faculdade de Belas Artes contra os pronósticos de toda a minha família, de todo o pessoal da escola, que eu era uma estudante muito boa e todo mundo pensava que eu ia acabar estudando medicina, sei lá, alguma coisa dessas. Não. Ela foi estudar Belas Artes, mas ela faltava nas aulas de pintura porque ela tinha que passar a roupa, entendeu? Então, como é que a gente entra no padrão sem perceber e pode até ficar anos no padrão, sem perceber que está dentro do padrão, né? E eu ouvia a Ana Cecília falando a criatividade incomoda e eu pensava isso, tipo, eu estava estudando uma parada que tinha a ver com o despertar da minha própria criatividade para colocar para fora o que eu tinha para colocar para fora. E, inconscientemente, esse padrão estava me sugando como um imã, sabe? Literalmente. E eu passei assim muito tempo sem perceber isso. Agora eu acho muito engraçado. Mas com certeza tem gente que passa assim a vida toda, né? Sem perceber que está dentro de um padrão que faz mal para essa pessoa, né? Porque não deixa espaço, não deixa lugar para desenvolver a criatividade, né? Seja na forma que for, né? Estudando Belas Artes, ou cozinhando, ou sei lá, fazendo qualquer outra coisa que o coração da pessoa sinta como verdadeiro, né? É isso. Sim, e passa mesmo, porque foi aquilo que, né, que a gente falou um pouco mais cedo, com relação a gente começa a achar que o problema tá na gente, sabe? Se eu não conseguir ainda, né, conquistar as minhas coisas, que eu teria que ter conquistado, que eu teria que ter chegado até certo ponto na idade que eu estou, sabe? Tudo isso faz parte da cegueira, né? Que a gente entra dentro do padrão mesmo e como a gente não, né? A maioria não se questiona, não gosto de falar a maioria, mas muitas pessoas não se questionam, né? Ainda realmente tem um medo de olhar para algo que possa estar estranho, possa estar errado, que poderia ser diferente. E aí vem a questão do medo mesmo, né? De encarar isso, sabe? Não é fácil. Para muita gente não deve ser fácil, é muito mais fácil você continuar dentro do padrão, né? Pois é. Reclama, né? É triste e tal, mas aí tem uma grande ilusão aí, né? No mundo real, né? Que a gente vai se encaixando e vai vivendo, que aí entra os remédios, né? Enfim, no remédio, Todo um grande televisão, sistema. um grande sistema, é isso mesmo. E a sensação do vazio, né, que vem porque você não pode expressar quem você é. É uma coisa interessante que eu estou vivendo agora. Eu estou trabalhando como massagista e eu vou em muitos escritórios. A semana inteira eu estou em diferentes escritórios e vendo essa sociedade australiana. Essa coisa do padrão ali, as pessoas mais... Você olha aquele visual, assim, das meninas mais bonitinhas, mais, né, elegantes. E, elas estão totalmente tensas e, tipo, é super difícil conectar com o corpo delas, porque elas estão uma pedra, elas estão essa rocha, assim. Os homens também, sabe, essa coisa da academia, ter aquele corpo super malhado e tal, e aquela coisa dura, rígida. Você fala, como que tá fluindo, né, a energia no corpo? Mas eu acho que é isso, Lô. Criatividade é um ponto muito chave quando a gente está falando de normalidade, entendeu? Pois é. Porque ser normal é suprimir a sua criatividade. Criatividade é para tudo, né? Às vezes a gente acha que criatividade está ligada mais com a questão artística, mas a criatividade do nosso lado direito do cérebro, de buscar resultado para os nossos desafios, para as nossas questões, de buscar respostas mais rápidas e criativas, né? Caminhos diferentes. Eu acho que alternativas, esse o ponto. Né? Esse é o ponto da criatividade, sabe? Porque sempre que a gente tem uma questão, a gente reage no mesmo caminho, ou a gente fica bravo, ou a gente grita, ou é reativo, ou chora. Sempre a gente tem um sentimento que está muito ligado aos sentimentos negativos, que tem a ver, né, com todo o nosso histórico de humanidade. Isso tudo está gravado no nosso cérebro. E a criatividade é justamente essa, como a gente cria novos caminhos para a gente poder
resolver os nossos problemas e poder ser feliz, né? Eu acho que a gente está nessa vida para expressar a felicidade, né? E gozar dessa tesão pela vida, né? Que às vezes está mal interpretado no sentido de ter tesão é uma relação com o sexo, não é sexual, ter tesão de estar vivo, ter tesão de respirar, de estar olhando essa paisagem maravilhosa, de sentir frio, de sentir calor, de sentir, né? Acho que a gente está se suprimindo, assim, sentir as coisas. Porque quando a gente sente, a gente fala, quanto tempo que eu não sentia isso, né? Eu acho que é esse caminho, essa mensagem que é legal a gente estar deixando para a galera. E também deixar uma mensagem aqui para a galera, assim, comentar o nosso podcast, falar o que elas acham e, de repente, sugerir outros temas para a gente ir falando aqui, porque a gente fala pra caralho, gente. Tipo, é só... Eu acho, meninas, que a gente poderia deixar esse recado para o pessoal, para comentar aí o que o pessoal acha dessa questão dos padrões, da criatividade e tudo mais. E a gente também poderia propor, deixar eles e elas com a pergunta, né? Tipo, em que caixinhas eu entro diariamente? Em que caixinhas eu entro porque é o que se espera de mim, né? E como que eu posso colocar a minha criatividade, né, tipo, na mesa para procurar uma alternativa, né, a isso. Sim. Né? Ai, meninas, eu tenho mais uma coisa para falar. Fala, pode falar. Não, mas Fala. sabe o que eu acho interessante? Assim, estar dentro do padrão é uma forma de estar dentro do sistema. E, na verdade, eu acho que não é necessário pensar de uma forma extrema. A gente tem que sair do sistema para ficar por fora de todos os padrões em que eu estava dentro. Eu gosto de caminhar no board, né? No limite entre o sistema e o que está por fora do sistema. Quando eu preciso algo do sistema, eu vou, pego, agradeço, e depois eu continuo caminhando por aí, né? Tipo, quando eu preciso sair, eu posso entrar novamente, né? Senão a gente cai numa questão muito utópica, né? E é irreal. Tem muitas coisas que, às vezes, se a gente entra na inconsciência e no automático, tem muitas coisas que estão por dentro do sistema que fazem com que a gente fique dentro de milhões de caixinhas. Mas se a gente utiliza essas ferramentas sem cair na inconsciência, né? Tipo, sei lá, um cartão de crédito. Tem muitas coisas que estão dentro do sistema, que nos fazem estar dentro do sistema, que são geniais, né? E que facilitam muito a vida. Só que se eu cair dentro da inconsciência diária, né? Eu vou acabar pensando que se eu não tiver um cartão de crédito, eu não posso viver mais, né? Tipo, a vida vai ser impossível. E não é assim, né? Só que ter um cartão de crédito faz a vida muito fácil também. E até, tipo, que bom agradecer meu cartão de crédito todos os dias, né? Valeu, cartão de crédito. Sabe, eu te amo. Não, mas assim... Faz sentido, faz sentido, né? Como muitas outras coisas. Sabe, como... Eu acho que isso é consciência, né? Consciência, ter consciência de si mesmo, né? Que é o olhar, tipo, até onde eu estou fazendo parte de mais de uma coisa que não sou eu, né? E até onde tudo esse, né, que eu vivo, todas as ferramentas que eu tenho, meu corpo, né, é a mais importante, me leva, sabe? Claro. É ter consciência, né? É ter consciência. E só fazendo um gancho do que a Lolo colocou, né? Tem muita comunidade alternativa, né, que eu já participei, que eu já conheci e tal, que, na verdade, reproduz todos os padrões, teoricamente fora do sistema, mas estão ali reproduzindo as relações de poder, as relações que a gente está tentando fugir, porque é o conhecido, é o que a gente sabe. A gente saber usar, né, tecnologia, ela está aí para ajudar a gente. É parte do desenvolvimento da nossa consciência como humanidade também. A medicamentos e tudo mais, eles estão aí para ajudar as pessoas, não para escravizar as pessoas, sabe? Tipo, não quero viver até 100 anos e depender de 15 remédios todo dia, né? Então a gente tem essa clareza também, que a gente precisa fazer o nosso papel como indivíduos de estar criando, né, esse novo mundo que a gente tanto quer e que a gente está esperando ele chegar. Então, quando a gente pensa
nessa projeção de protocolo que a gente aprende que é um ideal para você ser bem-sucedido na vida, essas imposições, elas são formas de normativas. O que cabe também nesse tema da normose, que é o que motiva esses podcasts que a gente está projetando. E o que eu entendo como padrão é algo que se repete. A normativa, ela traz essa referência da repetição para generalizar o comportamento e anular a individualidade, a criatividade do indivíduo natural, dele ser naturalmente ele mesmo. Quando sugeriram o tema padrões, o que eu entendi, o que me veio foram padrões de comportamento. Coisas que eu repito, que a gente faz um gancho com as normativas. Porque tudo que eu repito de uma forma inconsciente, eu estou copiando das referências que eu aprendi nas minhas experiências de vida. Então, a forma como eu fui educada gerou em mim padrões de comportamento que eu aprendi dos meus pais e que eu acabei desenvolvendo para sobreviver à educação e às experiências da minha vida. E aí, então, quando eu penso em mim, posso exemplificar uma coisa. Por exemplo, a autossabotagem, ela tem várias formas, né? A gente se autossabota de várias formas. Como eu cresci numa família em que os relacionamentos, para mim, são uma referência de relações desastrosas, eu sabotei todos os meus relacionamentos, inclusive o atual. A diferença é que nesse eu tenho consciência. E aí, para mudar um padrão, eu preciso treinar minha mente. Primeiro, eu faço algo que não me faz bem. Pensando no que pode me transformar numa pessoa melhor, né? É muito difícil no começo, quando você entende que a gente atua mais de forma inconsciente do que de forma consciente, aí compreende essa história do padrão, dessas repetições. O primeiro desafio é você identificar os padrões. E aí eu percebi, era o Thiaguinho, eu percebi que ele foi o segundo namorado mais gente boa que eu tive. Ele era extremamente amoroso, muito paciente e ele adorava a Pietra. E aí eu percebia que eu ia tentando saturar o relacionamento até ele acabar. E quando acabava, uma parte de mim ficava satisfeita, porque eu estava comprovando minha tese, e a outra, a parte essencial, ela ficava muito frustrada por saber que eu estava negando algo que era verdadeiro, que era um relacionamento bom que eu tinha. E aí isso me gerava muitas crises, porque no começo, falando da identificação do padrão e de aprendi estudando PNL num livro do Tony Robbins, que a gente passa por 4 estágios de desenvolvimento dessa percepção até você conseguir transmutar o padrão. E aí, no primeiro momento, você identifica o padrão, mas continua repetindo inconscientemente. Num segundo estágio, você identifica quando você está no impulso da reatividade ali, de repetir um negócio. No terceiro estágio, você consegue, segundos antes de ter a atitude de escolher, e ainda recai. O quarto nível é quando você, muito antes, você já, tipo, não, eu não sou isso, mas eu, sabe? E aí você consolida um novo padrão de comportamento. Eu entendo a palavra padrão, ela me remete a essa
coisa do comportamento. Mas falando da padronização do comportamento dentro dessa perspectiva social, faz sentido também, porque é essa padronização, né, do comportamento de forma genérica que gera esse desafio da gente, num determinado momento da vida, sob crise, né, existencial, se questionar, não, mas peraí, por que eu tô fazendo isso? Não, peraí, por que eu tô indo atrás desse povo aqui fazendo isso? Isso não faz sentido pra mim, tipo, eu quero me sentir integrada, quero me sentir querida, mas isso aqui não tá me fazendo bem. No fundo, eu vejo, pelo menos na minha experiência, eu faço terapia desde muito nova. E uma coisa que eu tenho orgulho de reconhecer é a minha humildade de pedir ajuda. E eu lembro, desde muito nova, eu pedindo ajuda para ter compreensão sobre o sofrimento, sobre as coisas que não me faziam bem nos meus relacionamentos familiares e que eu não entendi até chegar nesse ponto de compreender que era o meu comportamento que gerava as experiências, né? As trocas com as pessoas, né? E é muito louco isso, né? Porque, tipo, algo que parece tão óbvio, não é. Para mim, não era. Meus pais não sabiam disso. Então, eu tive que descobrir. Agora eu consigo ensinar para as minhas filhas. A Pietra, por exemplo, que já tem 15 anos, já consigo conversar com ela sobre essas coisas. E aí eu vejo que quanto antes a gente souber dessa autorresponsabilidade que a gente tem sobre as experiências, mais atenção a gente vai ter pelos padrões que a gente nutre, né? Que não nos fazem bem e que não gera benefício para as nossas relações, para o nosso sucesso de uma forma geral, assim. O que você entendeu sobre padrão? Bom, olha, foi muito massa você ter colocado dessa maneira. Você foi a fundo numa questão do padrão que eu queria abordar, mas eu não consegui, porque foi quando a gente falou a questão dos padrões familiares. Então, e isso tem a ver com o que você colocou mesmo, sabe? Que a gente vai repetindo, né, comportamentos e de acordo com o que a gente vai vivendo mesmo, a gente, né, vai aprendendo e vai repetindo as coisas. Então esse é um ponto, sim, muito importante de ter sido levantado da maneira que você colocou, porque a hora que a gente percebe isso, é claro que a gente consegue, né, ir trazendo a harmonia ou a cura para esses pontos, né? Que pode ser em relacionamento, pode ser com relação a trabalho, a prosperidade, a tanta coisa, né? Então, vai desde assim, do que a gente foi aprendendo e a gente vai repetindo, e isso, ao mesmo tempo, todas essas repetições na vida, né? Elas servem, claro, para a gente ir aprendendo também. Conhecer a gente mesmo, né? Viver, né? Aprender meio que viver, assim, sabe? A gente vai... É tudo uma repetição, né? Como já é colocado em várias áreas diferentes. Tipo assim, nada foi criado. As melhores ideias estão aí. O Tanga falava isso. As melhores ideias estão aí para serem copiadas. Então, numa visão bem maior da coisa, é claro que a gente vai estar sempre, assim, repetindo algumas coisas, mas eu acho que quanto mais consciência, aí a gente volta naquela questão, né, do olhar para dentro, quanto mais consciência a gente tiver de nós mesmos, nós vamos percebendo todas essas caixinhas, todos esses padrões que até então a gente está inserido, sabe? E o que serve e o que não serve. Sim. Eu admiro muito as pessoas que têm clareza sobre a que vieram. Porque, eu acho... tipo, é cada crise existencial a cada semana. Que é foda. Não, porque
observando, à medida que você entende que a nossa mente, ela tem a parte que é luz, que a gente conhece, que é o consciente, ela é insignificante em relação ao que a gente não acessa de forma consciente, que é o inconsciente. E é o inconsciente que gerencia as nossas escolhas. Tem um livro do Ho Oponopono. O Limite Zero? Esqueci como é que chama aquele cara do Limite Zero. Como é que ele chama mesmo? Aquele gordinho lá que parece Danny DeVito. Fugiu o nome. É do Ho Oponopono o livro. Ele faz umas entrevistas com o havaiano. Gente, eu sou boa com esse lance de nome, eu tô esquecendo. O Dr. Hewlett. E aí ele fala que o Ho Oponopono como ferramenta de limpar o subconsciente é algo maravilhoso, assim, porque a gente é mais escravo do inconsciente que a gente imagina. E aí ele referencia no livro uma pesquisa que comprova que alguns segundos antes da gente fazer uma escolha, da gente tomar uma decisão, já estão acontecendo sinapses induzindo a gente a agir de acordo com esse HD sombrio. Sombrio no sentido de não ser acessado de uma forma consciente, assim. E nesse lugar da nossa mente estão as nossas experiências da fase de formação, né? De 0 a 7 e de 7 a 13, 14, mais ou menos. São 2 períodos grandes aí de 0 a 7 muito frágil, porque a criança é uma esponja e tudo que a gente vê a gente assimila. Por exemplo, a gente ouve que dinheiro é sujo. Essas coisas vão entrando e vão gerando padrão de autossabotagem na pessoa e também vão delineando os caminhos, né, de comportamento que ela vai construir para poder sobreviver. É muito difícil quando, de repente, a gente descobre que existe, como foi comigo, assim, padrão de comportamento. Para mim foi muito difícil lidar com isso, porque eu pude perceber que eu não controlo muitas coisas que eu faço. Eu acho complexo viver, é foda demais. E esse ponto que você falou das crianças, né, que é muito interessante, você falou pelo Ho Oponopono, né, e aí pela antroposofia também é colocado, né, que é o primeiro setênio e o segundo setênio. É a fase mais importante de desenvolvimento do ser humano, sabe, que está realmente ligado com os padrões, com a conexão, né, que a gente vai ter, assim, com as emoções, sabe? Então, isso é muito importante, a gente passar a olhar para isso, sabe? Acho que para todas as pessoas, foi o que a gente estava falando antes, a questão da criatividade, né? As coisas que a gente faz que não estão coerentes com talvez uma identidade primordial, assim, limpa dessas influências, né? Drena mesmo a criatividade, a liberdade de criar. Porque a gente só cria se a gente se sente à vontade para isso, né? E aí a gente tem que se sentir seguro, autoconfiante. E talvez o caminho, né? Talvez não, eu vejo como é o caminho, pelo menos para mim foi, essa questão de começar a olhar para mim e ter coragem de ver o que eu tenho, o que não fazia mais parte, o que não fazia mais bem, pessoas, trabalho, né? O que não estava fazendo parte mais do que eu precisava viver, sabe? O que fazia parte de mim viver. E esse caminho foi através do olhar para dentro, foi através e acaba batendo com o que a Ana falou, que esse olhar para dentro foi através de uma como é que eu posso colocar? Não é fortificação espiritual, mas foi uma conexão, foi o olhar para dentro através da importância da minha ligação com o lado espiritual me ajudou a ter coragem também de olhar para isso e ir começando a mexer nas coisas que tinham que ser mexidas, sabe? Transformadas. Sim, para mim foi um ponto de partida também. Compreender como algo
indissociável essa tríade: corpo, mente, emoção e espírito. Porque a gente cresce aprendendo a se referenciar com o entorno, olhando para fora. E aí, quando você entende esse aspecto, a espiritualidade, aí você começa mesmo a interiorizar as suas percepções, né? A reflexão de vida, ela começa a partir do que a gente sente, na busca de compreender e de repente descobrir o que a gente acredita também. E aí a gente começa a se relacionar com o mundo de uma forma inversa, né? Eu lembro que a minha adolescência foi muito difícil. Toda adolescência é assim, né? E aí eu lembro que tinha uma coisa com o corpo, com a aparência e com o que os outros estavam pensando, esperando da gente, assim, que era uma coisa extremamente desgastante, sabe? E hoje eu ainda experimento isso, e isso já me gerou um certo sofrimento, assim, de criar projeções da minha vida sobre um ideal de vida que não é meu. Por exemplo, ter fama, ter muito dinheiro. E, tipo, meu, tem umas coisas que a gente não nasce pra isso e vive iludida que, sabe, só vai ser bem-sucedido se você for o que alguém é. Imagina como seria o mundo se a gente fosse mais feliz sendo quem a gente é. Se a gente tivesse a segurança de confiar que, a partir dos meus próprios talentos, eu posso colaborar com o mundo, sim, mesmo numa vida simples aqui, atuando aqui no meu bairro, no meu condomínio. A gente vive se ferrando, na verdade, né? Sim, vive criando mais ilusão. E aí não, né, acaba não se desenvolvendo nada, né, do que realmente veio fazer. E é uma É, massa muito grande de pessoas que ainda vive isso, né? A gente ainda vive, mas a gente está tentando realmente olhar e cada dia, né, ir descobrindo um pouquinho do que é para ser feito, né? ué, tentando fugir da fila do abate. É, é bem isso, sabe? E é o que você falou, você deu esses exemplos aí e que, né, de novo, olha como o padrão vem desde o inicinho, né? Porque o padrão pode ser o que meu pai colocou ali, ou minha mãe, ou meus avós, enfim, né? Tipo, olha, uma pessoa, você vai crescer e para você ser bem-sucedido, você vai fazer isso, né? Você vai ter uma casa, você vai ter uma família e, né, isso tudo são projeções. E que nem Sim, sempre saíram do nosso coração mesmo, sabe? É uma coisa, porque é diferente quando a gente tem as projeções que fazem o nosso coração vibrar. Isso aí é um sinal de que, né, tem que se materializar aquilo, você tem que correr atrás e realmente concretizar aquilo, né, que faz seu coração vibrar, que essa é a sua verdade. Mas, né, no geral, as projeções feitas, né, desde uma família até toda a cultura que a gente vive, é muito sério isso, é, né? Isso é, entra corpo, isso entra dinheiro, como você falou, isso entra um monte de coisa que faz a gente ficar cada vez mais longe de quem nós somos mesmo, sabe? Até da própria aceitação de do meu sim, corpo, de quem eu sou e tudo, o que eu sinto. exatamente. Desde que a gente nasce, é louco isso, né? Porque se é menina, vai ser não sei o que igual a mãe. Se é menino, vai ser não sei o que igual o pai. Já muitos carregam o nome do pai e da mãe, outros são filho, neto, júnior, sei lá como é Júnior, que é a sequência disso. Júnior ou filho, né? Que é dá na mesma, Júnior ou filho e neto. E essas coisas vão entrando. E aí a gente cresce com a ideia de que tem que satisfazer a qualquer custo as expectativas e sofre muito por isso, porque você vive angustiado na ânsia de ser algo que às vezes não é, mas para não frustrar seus pais, você faz de tudo. Você teve essa experiência aí de entregar o diploma para o seu pai e viver, cumprir a faculdade, dar o É, diploma para os coroas, e agora eu vou fazer
né? Agora eu vou fazer a minha experiência de vida, que foi o intercâmbio. E mesmo assim, você ainda trabalhou na área e tudo mais, mas era uma condição, né? Assim. E dentro da realidade deles, isso que é mais interessante, assim, né? Porque em casa dos meus pais, dos meus pais, só a minha mãe fez faculdade, meu pai não. Então, realmente, para ele, por mais que eu era, né, que eu sou mulher e a mais velha, né, a filha mais velha, era um ponto a ser concluído também, né, para ele como uma realização, esse caminho de sucesso. E é Claro, isso eu mesmo. entendo. Nem cabe julgamento, não. É, É mais para comentar mesmo dessas transferências que a gente recebe como expectativas que a gente tem que cumprir para ter essa e a tal vida gente cumpre, né? Aí bem-sucedida. é que tá, porque tem hora que a gente se questiona, sabe? Mesmo quando eu tinha as crises, né, de saber que eu não estava feliz, que não era aquilo, mas eu não tive coragem, porque eu também ficava na dúvida, será que não é? Será que ele não tá certo? Sabe? Então Uhum. vamos ver realmente se não tá certo, né? E foi assim. Aliás, muita coisa ainda é assim, né? Que eu vou dentro de um padrão maior aí dentro da família, a gente vai prestando atenção e vai mudando uma coisinha de cada vez. Então, não é fácil, não é um caminho fácil. Imagina quantas pessoas têm que, a hora que começar a olhar para dentro, assim, tem que largar tanta coisa, gente. É trabalho, é casamento, E né? a gente só faz, eu vejo que a gente só faz essas coisas dentro das expectativas dos pais, porque a gente sabe que eles nos amam e a gente não foi criado para confiar no que a gente sente É, e acredita. isso Então, aí. por isso que a gente não tem convicção para escolher sair muito dessa caixa até certo ponto da vida. Sim. E aí é que entra o que você colocou antes, né, da questão dos setênios, que hoje em dia, né, já tem pelo menos algumas escolas, sabe, que estão tendo essa consciência, pedagogias, né, que estão tendo essa consciência de trabalhar essa aceitação no primeiro setênio, no segundo setênio de quem se é, do que se sente, né, das crianças poderem falar do que elas sentem, né? Falar que não está gostando ou está gostando, por que que não está gostando? E é a gente prestar atenção nisso e aceitar e não passar por cima disso achando que é uma banalidade, né? Ou que é uma bobeira É, que é porque é criança, e não não tem sabe nada, importância. né? Sabe? Isso é muito importante. Se a gente tivesse aprendido lá atrás, né? Esse valorizar o que eu sinto, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto mal, tudo isso é muito mais importante do que uma faculdade, sabe? Um ser Ah, humano que tem essa consciência, ele vai ter sucesso, enfim, não é sucesso que eu falo de dinheiro, mas enfim, ele vai estar muito bem com ele, seja onde ele estiver, fazendo o que ele for fazer, porque vai ser de acordo com o que ele precisa fazer. com autoconfiança, né? Para a gente, nós estamos no caminho, mas olhando para os nossos filhos, né, que a gente tem, e tendo essa consciência, sabe? Não é um poder nas mãos, mas a responsabilidade é nossa de poder olhar para eles agora nessa fase Não do tá primeiro conseguindo? setênio, né? E poder falar, meu, pode se expressar, coloca para mim. E a gente também, né, tá ali prestando atenção até onde eu tô podando, sabe? Porque não é o meu papel podar. É a hora de eu prestar É, atenção o que que ela, no caso da minha, né, de ser uma menina, do que ela tá falando, do que ela tá exteriorizando, sabe? Pra gente mudar, né, realmente esse padrão, né, que a gente tende a repetir, mas também está nas nossas mãos fazer essa transformação, né, do padrão vivido, né, pelos nossos pais, pelos nossos avós, por, né, bisavós e assim vai. E para que os nossos filhos, né, não precisem, não, que eles não precisem viver mais isso, né? E é um exercício, né, constante e um aprendizado também para a gente como mães, né? E como seres em desenvolvimento também, né? Que dá para fazer isso com a gente também, né? A gente prestando atenção nisso, a gente volta lá atrás, mesmo não tendo tido a mesma oportunidade, porque, né? Eles não tinham essa clareza, é. mas a gente consegue, né? A gente consegue pelo menos ter um carinho com a gente, sabe? De falar, não.
Vão com calma que você dá conta, mas vai ser num tempo maior. Mas dá conta, né? Umas pauladas no lombo de vez em quando. Rolando ladeira abaixo, todo dia. De mês em mês. Eu não esqueço aquele meme lá acho que eu já vi no Facebook da mulher rolando ladeira abaixo, do como está esse seu processo espiritual. Ela não para de rolar. Rolando eternamente. Né? E a gente tem que ter leveza também para poder passar por tudo isso, porque né, não é fácil, a gente leva mesmo e vai continuar levando e tal. E ao mesmo tempo é tão bom também, sabe, ter esses momentos de dar risada, sabe, de tudo isso, tentar lembrar um pouco da leveza que muitas pessoas têm demais. Eu tenho de menos, no caso. Ao final das contas, o riso é uma boa forma de sair da caixinha. Se você conseguiu rir de você mesmo, de você mesma, ao ver você entrar mais uma vez no mesmo padrão, o jogo está quase nas suas mãos. E você? Quais são os padrões que habitam inconscientemente? Qual a regra? Qual a norma? Deixe nos comentários, entre na nossa página de Facebook, conte pra gente. Qual será a próxima norma que essa mulherada vai questionar? Porque Deus me livre de ser normal, né, gente?